Qual foi a época? Qual foi a era da humanidade em que os animais falaram? Acaso houve alguma época em que os animais conversavam com seres humanos, conversavam entre si? Talvez a resposta óbvia para você seja: não, nunca houve época em que os animais falaram. Mas você já parou para pensar que quando você estava na sua infância, os animais sim falavam? Quantas as historinhas que foram contadas relatando animais que conversavam, animais que falavam entre si. E você já parou para pensar que Deus pode ter usado de metáforas para poder trazer verdades essenciais, verdades existenciais, verdades espirituais, utilizando-se inclusive de animais que falam em respeito à humanidade ainda na sua tenra idade, ainda na infância? Quando a criança começa a ler, quando ela começa a se entender dentro das suas relações humanas, sociais, quando ela começa a ganhar consciência de mundo, consciência acerca de si, nós utilizamos de metáforas, de figuras de linguagem para poder expressar algo, para trazer uma verdade, mas nós revestimos essa verdade de modo lúdico, de modo facilitador para que aquela criança, sim, aquela criança compreenda a verdade essencial. Por exemplo, nós pegamos a história dos três porquinhos. Os três porquinhos, quando nós contamos a história para as crianças, nós estamos falando sobre a necessidade que nós temos de trabalhar arduamente para poder conquistar algo, para poder ter segurança. E ninguém se perde nos invólucros da história mostrando: mas e se ele tivesse amarrado melhor aquela palha? Ou e se ele tivesse fincado melhor a madeira? Será que aquele lobo teria conseguido derrubar? Ninguém se perde nessas coisas que são os pormenores da história, porque na verdade há um revestimento de uma história, de algo, para poder trazer uma verdade que realmente retrata a intencionalidade do seu autor. E por falar em intencionalidade do seu autor, quando nós olhamos as Escrituras, Deus, utilizando-se de uma metáfora, ele se utiliza de um animal que falava, envolvido ali, enrolado numa árvore, em que ele chega para Eva e diz: ei, psiu, psiu, Eva, olha como é mostrado de uma forma tão lúdica de trazer uma verdade sobre algo que, uma vez tendo alcançado a consciência do ser humano, ele entra e agora ele gera uma transformação. Sim, eu estou afirmando categoricamente: não havia serpente, não havia cobra, não havia maçã, não havia fruta, não havia árvore. Porque da mesma forma como a Escritura diz lá em Apocalipse que a antiga serpente é agora o grande dragão, mostrando o crescimento de um intento maligno, assim ele fala que a árvore da vida, em outra passagem, ele é o rio que flui de águas vivas. Em outra passagem ele diz que ele é a serpente de bronze que deve ser erguida. Em outra passagem diz que ele é o pão da vida. Então, é árvore, é serpente de bronze, é pão, é o quê? Nós temos que entender que esse modo lúdico de compreender, de explicitar as verdades, nós temos que compreender qual é a verdade que se está demonstrando por intermédio dessas histórias. E ao olhar para as Escrituras como tendo um fim em si mesmo, como a Escritura tendo a finalidade em si, nós acabamos por perder a revelação do que as Escrituras querem nos trazer. Nos próximos vídeos nós trataremos a respeito dessa forma como nós devemos compreender as Escrituras de Deus, de modo que nós devemos agora olhar para o Cristo de Deus, olhar para Deus e enxergar a sua natureza e a sua essência, fora desses invólucros. Continue nos próximos vídeos conosco. Eu sou Márcio Almeida, esse é seu canal Desdogmatizando a Fé.